Olá a todos, esse vídeo eu vou falar sobre o circuito RL. Existem vários tipos de circuitos que nos ajudam a entender melhor como a corrente e a tensão operam. Nesse caso, a gente vai falar sobre os circuitos RL, que são circuitos formados por resistores e indutores conectados em série ou paralelo. E, quando combinados, eles trazem características únicas da tensão e da corrente. O nosso objetivo é analisar como a corrente e a tensão se comportam. Aqui a gente tem o nosso circuito montado, que é formado por um resistor de 1K ohm. O resistor ele serve como ele é um componente que vai resistir ao fluxo de elétrons gerado pela fonte. Nós temos uma fonte de alimentação também de 3 volts. Ela é responsável por fornecer energia para a operação desse circuito. E temos um indutor. O indutor ele é um fio condutor enrolado que, quando passa a corrente por ele, ele armazena energia na forma de campo magnético. E basicamente o indutor ele vai resistir a um fluxo de corrente até o quanto ele pode. Ele vai resistir e ele vai operar sobre as leis de Faraday. De forma mais detalhada, o indutor ele resiste a mudanças na corrente que passa sobre ele. No caso, se a gente tem uma fonte de corrente contínua, ele vai se opor com essa mudança de corrente, mas ao passar do tempo, se essa fonte for contínua, ele vai se estabilizar, ele vai deixar essa corrente fluir normalmente até se encontrar um estado estável, um estado de equilíbrio que todas as variáveis já estão constantes. Não tem mais mudança. E por fim, a gente, em um ambiente físico, utilizaríamos um osciloscópio para visualizar a variação da tensão em função do tempo. E de forma indireta, a gente poderia visualizar a corrente se a gente soubesse a resistência do circuito, aplicando a lei de Ohm. No nosso experimento, a gente não tem um osciloscópio físico aqui, então a gente vai utilizar, como estamos trabalhando no ambiente simulado, vamos utilizar um medidor virtual de tensão e corrente, para que a gente possa observar e registrar, através de gráficos, a corrente e a tensão em função do tempo, para a gente poder entender o comportamento, como já havia mencionado, da corrente e da tensão para o circuito RL. Vamos fechar o circuito e observar como são esses gráficos. Perceba que o eixo à esquerda descreve a voltagem, o eixo à direita a corrente e a horizontal o tempo. Em um segundo, cada gráfico corresponde a um segundo. E a gente tem esse daqui, esse tracejado, representando a curva de carga da corrente, e o da direita escrevendo a curva de descarga da tensão. Bem, o que nós vamos fazer agora é fechar esse circuito, fazer essa fonte, circular uma corrente, gerar uma corrente. O indutor vai se opor a essa corrente, gerando uma tensão induzida na direção oposta à corrente. Consequentemente, vai ter uma queda de corrente, que é o que descreve a equação VL, e vai ter um aumento da corrente, porque mesmo ele se opondo àquela corrente, ele, ao passar do tempo, vai resistindo cada vez menos até um estado de equilíbrio, onde as variáveis elas vão se tornar constantes nesse caso. E aqui a gente tem as equações que descrevem o comportamento da corrente e da tensão para um carregamento do indutor. Agora a gente vai continuar, vamos continuar aqui. Vamos agora, a gente zerou a fonte, vamos verificar as curvas. Vamos ver. A gente está tendo as curvas aqui para corrente, A corrente vai diminuir até zerar. E agora a gente vai ter uma queda, A gente vai ter uma tensão induzida de polaridade oposta à direção da corrente. Porque o indutor ele vai obedecer às leis de Faraday, Ele é regido pelas leis de Faraday. Então é isso. Bem, uma breve correção aqui, o tal, eu coloquei I de indutância, mas para não confundir com o indutor, a gente bota a letra L. E o tal, ele é um constante de tempo do circuito, ele descreve o tempo necessário para a corrente, ou a própria tensão, chegar a aproximadamente 63,2% do seu valor máximo, após a fonte ser ligada, ou ser desligada, no nosso caso. A gente vai fazer análise agora. No caso, o nosso tal para esse circuito específico, esse circuito RL, é de 1 segundo. Em 1 segundo, esse tal é uma constante de tempo que diz quanto da certa fração ela tem da corrente máxima. No caso, um tal equivale a 63,2% da corrente máxima, nesse caso, que equivale, no nosso caso, a 1,896 mA. É nessa intersecção aqui, no nosso gráfico,
para a parte da carga do indutor, né? Carregamento do indutor, aqui a gente tem um crescimento, né? Um acréscimo de corrente, um decréscimo de tensão. Bem nessa intersecção a gente tem um valor teórico esperado, que é de 1,896, nesse caso, miliamperes para corrente e volts para tensão. Na descarga do indutor, a gente percebe que é respeitado o valor teórico esperado, a gente tem um tal. E quando a gente olha aqui, né, essa grade de um tal aproximadamente, deveria ter um carregamento, um descarregamento de 63,2%. Isso acontece aqui porque nosso miliampere aqui vai aproximadamente 1,104, né, que seria mais ou menos aqui, começa um pouquinho depois, pelo parece, chega aqui então tal. O mesmo acontece aqui, um carregamento de 63,2% em um tal para voltagem, né. Lembrando que essa polaridade invertida é porque o nosso indutor ele faz uma autoindutância em si mesmo, se opondo à corrente, né, que está saindo dele, uma vez que a fonte foi zerada e agora vai ter uma diminuição no fluxo de corrente que passa por ele, ou seja, uma perda de energia. Ele vai perder energia armazenada. É isso, muito obrigado.